Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Há quem pergunte, embaixador, que crédito dá ao enésimo acordo entre, ou possível acordo entre Israel e o Hamas, que foi dado a conhecer esta segunda-feira. Como é que vê a possibilidade de tudo aquilo resultar em bem? Então, não é um acordo entre Israel e o Hamas, é uma proposta americana feita com Israel, e que o Hamas é confrontado com essa mesma proposta. Portanto, isto não decorre, aparentemente, de nenhuma conversação em que estivesse envolvido o Hamas, não obstante, o Hamas, ao longo dos últimos dias, tivesse falado com o Qatar ainda e com o Egito. Esta proposta é uma proposta que, de certa maneira, eu diria imposta a Israel, muito embora tenha umas margens que, a meu ver, são interessantes para Israel, porquanto colocam todo o ónus do incumprimento deste mesmo projeto nas mãos de Israel, nas mãos do Hamas. Isto é, se o Hamas recusar esta proposta 72 horas depois da sua aceitação por parte de Israel, Israel reserva-se o direito, e Trump já disse que apoiará o exercício desse mesmo direito, de fazer uma intervenção no mesmo género do que tem vindo a fazer, para, digamos, liquidar o Hamas dentro da faixa de Gaza. A proposta é uma proposta que tem a ver, de certa maneira, com a alteração daquilo que é o Estatuto Internacional de Gaza. Traz um aspecto interessante para os palestinos, que é a circunstância de os Estados Unidos recusarem a possibilidade de a faixa ocidental do Jordão, a Cisjordânia, poder ser tomada por Israel. Nós sabemos hoje que é uma zona onde há imensos colonatos ilegais israelitas, com cerca de 700 mil pessoas, e que Israel tem vindo, digamos, a alargar essa ação e a coagir muitas das populações nas aldeias palestinas que ali existem. Mas esta mesma proposta diz que, em relação a Gaza, vai ser criada uma entidade um, autónoma para gerir Gaza, e fala-se da possibilidade do próprio Trump estar envolvido na titularidade dessa nova entidade, com um papel, pelos vistos, um pouco inferior àquilo que estava previsto, ou pelo menos que os comentadores previam, por parte de Tony Blair, o antigo primeiro-ministro britânico, e essa entidade é uma entidade que levará a cabo uma ação de reconstrução de Gaza, com intervenção e uma participação de vários países árabes e muçulmanos. Eh, e tem um aspecto, digamos, apelativo para aquilo que é uma certa preocupação internacional, que é o facto de não obrigar, teoricamente, à saída das populações que ainda vivem em Gaza. E estamos a falar ainda de cerca de 2 milhões e tal de pessoas. E isso é interessante. Por outro lado, não comportando aquilo que faz parte do argot e, da, e digamos, da, da tradição de leitura internacional, que é o Estado palestino, eh, reconhece a linguagem é equívoca, reconhece, digamos, o desejo palestino de ter um Estado, mas não garante que esse reconhecimento, digamos, seja necessariamente o reconhecimento do Estado, e mais do que isso, que dê esperanças futuras para um Estado palestino. É um texto complexo, é um texto com que Trump procura, eu diria, completar aquilo que é o seu percurso para ser Prémio Nobel da Paz, no sentido de dizer é que está pela primeira vez um processo completo e integrado para a questão de Gaza. Volto a dizer, é algo que me parece que é interessante para Israel, é algo que começa a ser interessante para alguns países árabes, porque é uma maneira
particularmente aqueles que se tinham mobilizado tradicionalmente em relação à questão de Gaza, porque é uma maneira também de encontrar uma fórmula de saída. É uma fórmula que não interessa naturalmente ao Hamas, que vê a sua liquidação total naquele processo. O grande problema disto é que tudo aquilo que é imposto ao Hamas é de forma imediata, o que é muito difícil de ser aceito pelo Hamas, imagino eu. Aquilo que é imposto a Israel está cheio de nuances e de prazos que podem inclusivamente levar Israel a recuar em alguns aspectos, nomeadamente a criação, o seu estatuto dentro da própria zona de Gaza, com a criação de uma buffer zone, etc. Portanto, é um terreno complicado. É interessante, sob o ponto de vista de intervenção dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tenham ido tão longe quanto isto neste processo. Vamos ver como é que o mundo vai reagir em relação a isso, e vamos ver como é que o Hamas vai reagir em relação, digamos, a este processo da sua autoliquidação, embora dê a possibilidade aos militantes do Hamas que se arrependerem de poderem ter uma amnistia. Portanto, estamos aqui com um processo curioso, imaginativo, que vai contra aquilo que era o Estatuto Internacional que estava previsto para a Autoridade Palestina, que aparece completamente afastada, digamos, deste processo. eh, mas enfim, vamos ver qual é o sucesso disto. Eu devo confessar que não estou muito otimista, atendendo, digamos, ao passado recente. De qualquer maneira, a União Europeia, por exemplo, já considerou que era um importante e promissor acordo, e vamos usar a palavra acordo, apesar daquilo que o embaixador disse, de facto, não há um acordo, uma vez que uma das partes não foi chamada a tomar parte nele. Mas muito provavelmente a maioria dos países ocidentais e provavelmente vários da Liga Árabe acharão que é uma boa forma de conseguirem qualquer coisa. Desse ponto de vista, embaixador, há aqui uma pressão acrescida sobre o Hamas para finalmente fazer a parte dele, não é? O Hamas, vale a pena lembrar o que é o Hamas, porque nós também esquecemos-nos de alguns aspectos. O Hamas é um movimento radical dentro do mundo palestino. O mundo palestino divide-se entre a autoridade palestina, que era reconhecida por muitos países e até como interlocutor de Israel durante muitos anos, e que tem sede em Ramallah, na Cisjordânia. E o Hamas é um grupo mais radical que tomou conta, pelo voto, vale a pena dizer, de Gaza. Depois afastou a autoridade palestina de forma autoritária, completamente antidemocrática, da sua presença em Gaza, e portanto praticamente, digamos, é um movimento que criou ali uma ditadura, no fundo, dentro de Gaza. Depois, essa radicalização levou a que dentro de Gaza fizesse ações agressivas face a Israel ao longo de muito tempo, e essas ações agressivas eram ações que eram retaliadas por parte de Israel, e havia uma espécie de um ping-pong entre as ações de Gaza e Israel. Não eram coisas que afetassem muito Israel, e mais do que isso, não eram coisas que Israel não pudesse repostar. Exceto aquilo que o Hamas fez em 6 de outubro de há 2 anos, que foi fazer um ataque dentro de Israel, de uma forma estranhíssima, porque apanhou aparentemente Israel desprevenido durante algumas horas, e matou 1.200 pessoas, raptou muitos cidadãos, muitos dos quais ainda têm em sua posse, civis, vamos ser claros, não se trata de militares, numa ação de, digamos, de contraposição militar, não, trata-se de civis, mulheres, crianças, homens, civis sem qualquer responsabilidade direta, digamos, em ações repressivas contra os palestinos. Era, aliás, um festival de música que havia em Israel, etc., e matou de forma bárbara, e mais do que isso, a barbaridade está mais na circunstância de ter trazido essas pessoas para Gaza, os ter escondido e ter feito um grupo de reféns, alguns dos quais morreram, muitos por ações israelitas de retaliação, alguns, presume-se, por ação própria do Hamas,
E isso é, digamos, politicamente obsceno e configura, de facto, um modelo de ação terrorista. Eh, portanto, é perante esse modelo, é perante essa ação, que Israel resolve invadir Gaza. Israel já tinha Gaza, digamos, debaixo de pressão militar e não só durante muito tempo. Gaza estava praticamente bloqueada, com dificuldades humanitárias. Israel ataca Gaza e vai matando, na perseguição que fez aos membros do Hamas, matou o que sabe hoje serem, isto são números das Nações Unidas e do Hamas também, na casa das 60 e tal mil pessoas, na maioria civis. Isso já está reconhecido pelo próprio Exército de Israel, na sua maioria civis, mulheres e crianças. E, portanto, estamos aqui num terreno em que houve o que se chama normalmente um excesso de legítima defesa por parte de Israel, que escandalizou o mundo e que, mais do que isso, criou a Israel uma perda de simpatia à escala mundial inédita desde a sua criação em 1948. E, portanto, é de certa maneira, perante este isolamento internacional, que, no entanto, os Estados Unidos protegem, e que Israel, digamos, cede a este processo, um processo que, volto a dizer, como disse no início, está essencialmente dependente, neste momento, da vontade do Hamas de proceder à sua autoliquidação, razão pela qual eu tenho alguma dúvida sobre a eficácia objetiva deste processo, que não deixa de ser interessante como modelo de tentativa de solução. Obrigado, embaixador. É um assunto que, evidentemente, iremos continuar a acompanhar, mas para já vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Até já, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para lhe pedir a sua opinião sobre as eleições na Moldávia, ou Moldova, que decorreram no passado fim de semana e que aparentemente terão contribuído para substituir a influência russa pela influência da União Europeia, num quadro onde a democracia não é propriamente aquilo que parece importar mais no decorrer das eleições, mas de qualquer modo é, pelo menos para a União Europeia e para, com certeza, para a Ucrânia também, é uma boa notícia. A Moldova, ou Moldávia, eu costumo dizer Moldova porque é isso que vem nos prontuários. Moldávia faz-me sempre lembrar a Sildávia dos tempos do Tintim. E a Moldova é um país próximo entre a Roménia, para simplificar, entre a Roménia e a Ucrânia, que tem uma zona de onde existe uma forte componente russa. E onde havia, inclusivamente, uma base militar importante dos russos no tempo passado, base militar essa que se mantém, onde se mantêm ainda algumas forças. Eu estive envolvido em tempos nesse processo durante a presidência portuguesa da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, de desmantelamento dessa mesma base, que nunca foi possível, e isso é um fator de pressão de Moscovo ali. Há um setor da população, vale a pena dizê-lo, que se sente muito próximo da Rússia. Há um setor da população que, de certa maneira, olhando para aquilo que tem sido a guerra na Ucrânia, sempre teve esperança de que a Rússia, no seu avanço pelo sul da Ucrânia, conseguisse chegar à Moldova. Ou então é essa faixa junto da Moldova que se chama Transnistria, cuja capital é Tiraspol. Não esteve muito longe. A chegada ali digamos, de apoio russo, da ligação russa, é a centenas de quilómetros. Mas o facto da Rússia não ter conseguido tomar Odessa, que daria, digamos, um salto fácil para ali, transformou isso. O que é hoje a Moldova? O professor Adriano Moreira tinha um conceito muito interessante que utilizava, que era as chamadas zonas de confluência de poderes. E a Moldova é uma zona de confluência de poderes. É um país onde metade da população, mais um ou mais dois, é a favor de uma integração na União Europeia e metade da população, menos um ou menos dois, são a favor ou são contra uma integração na União Europeia, o que é lido como uma forma de manutenção de uma relação especial com a Rússia. A União Europeia tem procurado, digamos, trazer a Moldova para o seu seio. A Moldova, se olharmos bem para o mapa da União Europeia, tem sentido a Moldova no quadro global da União Europeia. A Rússia tem procurado evitar isso.
tem havido uma, uma, uma luta interna de natureza política e de convicção das pessoas nesse sentido. A União Europeia faz o seu proselitismo e paga para isso. A Rússia fez o seu proselitismo e pagou para isso. A União Europeia ganhou, a Rússia perdeu. Se o resultado tivesse sido ao contrário, provavelmente a União Europeia estaria a dizer que a Rússia falsificou as eleições. Assim, provavelmente, a Rússia vai dizer, ou nas próximas horas, que a União Europeia forçou que as eleições fossem neste sentido. Bom, verdade seja que é um país dividido, vamos ser claros, relativamente à vontade de entrar para a União Europeia. A União Europeia quer que a Moldova faça parte, volto a dizer, tem sentido, sob o ponto de vista geopolítico, a presença da Moldova, e pronto, e agora veremos em que medida é que este equilíbrio, que é bastante instável, se consegue manter em favor das forças europeístas e consegue, digamos, apressar o processo relativamente à entrada na União Europeia. Tem que resolver ainda o tal problema. Tem duas regiões autónomas, tem a Gagaúzia também, mas tem essencialmente a Transnistria. Vamos ver como é que a Transnistria, que não votou nestas eleições, consegue, digamos, impor a sua vontade de autonomização. Muito poucos países reconhecem a Transnistria como um país independente. Isto é apenas, creio que apenas a Abcásia, a Ossétia do Sul e aquelas repúblicas tuteladas pela Rússia. E, portanto, acho que a prazo a possibilidade dessa linha dentro da Moldova poder vir ao de cima de forma a poder alterar significativamente aquilo que foi a vontade expressa nas urnas agora em favor de uma adesão à União, parece muito limitada. E, portanto, digamos, a Moldova está no seu caminho europeu. Quem é que gosta disso, como o António referiu, é a Ucrânia. Porque, naturalmente, que para a Ucrânia ter uma Moldova, volto a dizer, entre a Roménia e a Ucrânia, ter uma Moldova, digamos, sob uma linha próxima da Rússia, seria extremamente negativo. Assim, ao que se diz, a Ucrânia tem vindo, ela própria também, a ajudar a Moldova a ir no sentido europeu, porque ela própria, a Ucrânia, quer ir nesse mesmo sentido. Que lhe parece, embaixador, que pode a União Europeia fazer no quadro destas eleições do fim de semana passado? Eu recordo que António Costa, quando foi eleito, quando foi designado presidente do Conselho Europeu, disse que tinha como uma das suas principais funções o alargamento da União Europeia, estava a falar dos Balcãs, nomeadamente. E para já ainda não aconteceu grande coisa. Todos os países estão dos Balcãs, desde logo, estão mais ou menos na mesma posição em que estavam quando António Costa chegou àquele lugar. Neste caso particular da Moldávia, o que é que a União Europeia é suposto fazer no imediato para promover esta aproximação? António, os processos de alargamento da União Europeia são muito lentos. E têm que ser muito Exato. lentos. Se forem sérios, podem ser decisões de natureza política, pura e simplesmente por voluntarismo político. Peço desculpa por interromper, embaixador. A Moldávia, tal como a Ucrânia, exigiria essa pressa que não é suposto acontecer com outros países. É que nunca aconteceu, digamos, um alargamento ter queimado prazos, ter queimado etapas. Porque trata-se da negociação de dossiês técnicos. São 30 e tal dossiês técnicos, significa uma transposição de legislação com envolvimento dos parlamentos nacionais de cerca de 80 mil páginas de legislação. Estamos a falar de uma coisa muito pesada sob o ponto de vista técnico. Não se pode fazer. Não é como a entrada para a NATO, em que se diz, não, entrou para a NATO, pronto. E agora há aqui um processo rápido de atualização das Forças Armadas. Não. Há questões que têm a ver. Entrar para a União Europeia significa entrar para o mercado interno, significa a legislação estar conforme com a legislação da União Europeia. São processos que demoram anos. Muitos, muitos anos em alguns casos. Disse, mas há uma pressa. Bom, a pressa é uma pressa, é um voluntarismo de natureza político que se pode fazer e pode tentar apressar determinados aspectos, mas há limites que não podem passar. E depois há um outro aspecto que é importante, que é a entrada de um país para a União Europeia implica, para já, no próprio processo negocial, o envolvimento de todos os países que já lá estão.
E neste momento estamos a ver com 27 países. Há de reticências, em particular por parte relativamente mesmo à Moldova, há reticências por parte da Hungria e por parte, ao que parece, também da Eslováquia. Há uma ideia dentro da União Europeia dos últimos dias de tentar encontrar um mecanismo que permita ultrapassar essa reticência, isto é, conseguir avançar sem necessariamente levar em conta a opinião de todos os outros. Isso, digamos, parece-me configurar algo que os tratados não prevêem, mas há outra coisa que os tratados também não prevêem, é a possibilidade de um país entrar para a União Europeia se no final, por exemplo, o Parlamento de um dos países da União Europeia disser que não. Mas a ideia que existe neste momento é tentar tornar o processo quase irreversível, ultrapassando o veto nesta fase da Hungria e da Eslováquia, e depois deixar que o assunto seja colocado sob forma de forte pressão política no momento da adesão efetiva e no momento em que seja necessária a opinião do Parlamento. Isto porquê? Porque a União Europeia, como é sabido, tem mecanismos compensatórios, até, digamos, cheques a pagar à vontade, para conseguir o objetivo das suas maiorias. A União Europeia há muitas decisões ainda que são tomadas por unanimidade. Nós diremos, pois, é verdade que a unanimidade é algo que ata as mãos à União Europeia, em particular quando há países que são relutantes às decisões de natureza comum, mas essa é a natureza de uma estrutura política como é a União Europeia. Se não tivesse havido unanimidade, eu costumo dizer isto sempre e dilo até ao fim, nós não tínhamos conseguido pressionar a União Europeia em função de Timor. Foi precisamente bloqueando um conjunto de decisões que a União Europeia tinha maioritariamente e esmagadoramente criado, no sentido de se esquecer da questão de Timor e dar prevalência às relações com a Indonésia, e foi bloqueando isso que durante anos nós conseguimos manter Timor na agenda internacional e não deixar que a União Europeia desse passos irreversíveis no tocante às relações com a Indonésia. E foi assim que isso ajudou à independência de Timor. Eu lembro-me sempre disto quando falo da perda da unanimidade. E nós temos que perceber uma coisa, em matérias que têm a ver com decisões políticas e geopolíticas da maior importância, que relevam da vontade política de um Estado-membro em matéria das suas relações externas, é muito difícil aplicar maiorias qualificadas. Mais um tema para continuarmos a seguir, evidentemente, mas para já vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje, voltando já de seguida com o último tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir uma análise daquilo que parece ser uma vontade política que o Brasil demonstrou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, uma vontade política que eu só consigo ver explanada também em Espanha, de afastar, digamos, a influência perniciosa, diz Lula da Silva, o presidente, da Casa Branca. Pareceu-lhe que marcou pontos internacionalmente o presidente do Brasil, numa altura em que, creio, a sua vida política interna não está a passar pela melhor das situações. Eu creio que Lula, nos últimos meses, mudou o jogo, virou o jogo, como se costuma dizer. Lula estava numa situação política interna complicada, com a sua base parlamentar, que é muito larga, de apoio, que está muito fragmentada, a sofrer, digamos, algumas crises, com a saída de alguns partidos, e, em particular, tendo em conta uma diferenciada apreciação sobre algo que corre ao lado, digamos, da vida política normal, que era o processo de Jair Bolsonaro. Nós temos que nos lembrar que Jair Bolsonaro era acusado e foi condenado por estar envolvido na preparação daquilo que seria um golpe de Estado que teria, digamos, tido ações denunciadoras dessa mesma vontade naquele fatídico dia em que Lula ia praticamente tomar posse e os militares, alguns militares ligados a Bolsonaro e vários grupos ligados a ele, criaram
um movimento parecido com aquele que teve lugar no Capitólio, nos Estados Unidos. No Brasil, nesse aspecto, tem esse mimetismo com os Estados Unidos, e invadiram o Palácio do Planalto, partiram coisas, invadiram vários setores dos chamados Três Poderes, da zona da Praça dos Três Poderes. Portanto, foi ali um momento muito complicado para a vida política brasileira. Bolsonaro é acusado, e parece justamente, de ter montado uma operação no sentido de evitar a tomada de posse de Lula e manter-se ele no poder à luz de uma alegação de fraude eleitoral, etc., que nunca ficou provada. O Supremo Tribunal Brasileiro, sob digamos, a tutela de um dos juízes fundamentais, que é Alexandre de Moraes, lançou um processo contra Bolsonaro, e Bolsonaro foi condenado. A circunstância de Bolsonaro se manter como uma espécie de presidente sombra, junto de vários grupos políticos que perderam as eleições, fez com que o Brasil estivesse profundamente, e está ainda profundamente dividido. Essa divisão, a certa altura, pareceu ser quase fatídica para Lula. Toda a gente pensou o seguinte, ou muita gente pensou o seguinte: mesmo que Bolsonaro seja condenado ou seja impedido de concorrer às próximas eleições, será muito difícil a Lula ganhá-las. A certa altura, muitas das promessas que Lula tinha feito neste seu regresso ao poder. Convém lembrar que Lula esteve no poder em 2 mandatos anteriores, houve depois o mandato de Bolsonaro durante 4 anos, e Lula regressa ao poder por eleições, e agora aparentemente dá sinais de poder ser candidato para o ano, a um mandato de mais 4 anos. A sensação que havia é que havia um certo desencanto. E também havia da parte daquilo que era o lulismo, o lulopetismo, como se costuma dizer, uma falta de imaginação relativamente às soluções para o Brasil. Isso criou, em manifestações de rua, a certa altura, davam conta de que a direita, digamos, tinha extrema força dentro do Brasil. Volto a dizer, mesmo que Bolsonaro não fosse candidato, havia a ideia, e há ainda, vale a pena dizê-lo, de que há outros nomes que podem avançar no caso da direita precisar de um candidato. O nome mais normal é Tarcísio de Freitas, que é o atual governador do estado de São Paulo, mas também a própria mulher de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, aparece como uma possibilidade. Um personagem novo na política brasileira, ou relativamente novo, que é Ratinho Júnior, também aparece. O atual governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zuma, também aparece. E são estas, digamos, as figuras que podem, digamos, ser tutelares da direita brasileira. Uma direita que tem a extrema-direita de Bolsonaro e dos grupos que lhe estão ligados, mas também tem alguma direita, que foi aquela que elegeu Bolsonaro. E Bolsonaro não foi eleito no passado pela extrema-direita. Foi eleita pela extrema-direita, mais muita gente de direita que não queria o PT e que não queria na altura, Haddad, que era o ministro, a figura que Lula tinha escolhido para não podendo concorrer, dado que estava na prisão. E, portanto, o cenário para Lula era crescentemente negativo. Ora bem, o que é que aconteceu que mudou o jogo, que virou o jogo? O que aconteceu foi o seguinte, é que, a certa altura, Lula começa a ter como adversário externo os Estados Unidos. E os Estados Unidos no Brasil, o Brasil em relação aos Estados Unidos vive sempre um amor-ódio. O Brasil, são os Yankees por um lado e a invasão Yankee e a pressão Yankee, mas por outro lado os brasileiros adoram passar férias nos Estados Unidos portanto a classe mais forte dentro do Brasil adora os Estados Unidos, adora Miami, adora Nova York, etc. E portanto o Brasil vive numa polarização relativamente aos Estados Unidos de amor-ódio. E Trump decidiu digamos, colocar-se ao lado das razões de Bolsonaro e naquilo que foi a sua decisão relativamente às chamadas medidas tarifárias, criou contra o Brasil uma medida tarifária que ligou à circunstância de Bolsonaro poder estar a ser perseguido no Brasil. E, portanto, a certa altura muito Brasil sentiu que as medidas gravíssimas que
Trump coloca em matéria de direitos aduaneiros não são ligadas a interesses económicos objetivos ou a um desequilíbrio na balança comercial, mas é pura e simplesmente uma vingança relativamente ao modo como o Brasil tratou Bolsonaro, e mais do que isso, e como o processo de Bolsonaro estava a correr dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso Trump criou foi uma muito outra. explícito relativamente a essa questão, não há nenhuma dúvida sobre essa matéria. Exato. Isso criou, dentro do Brasil, aquilo que os brasileiros chamam, na graça extraordinária que eles têm na criação das frases, o tarifaço. As tarifas criadas contra o Brasil. É conhecido no Brasil como o tarifaço. Ora, o tarifaço foi visto como uma retaliação de natureza política, sem base económica nenhuma. E isto criou, a certa altura, uma simpatia relativamente a Lula. Depois, soma-se a isso o quê? Soma-se a isso a ida de Lula à Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil é quem abre a Assembleia Geral das Nações Unidas tradicionalmente. É uma coisa que já vem de Osvaldo Aranha, que era um grande diplomata brasileiro, a quando da criação das Nações Unidas em 45, e Lula foi quem abriu as Nações Unidas, seguido de Trump. E Lula faz um discurso muito inteligente, muito bem construído, ao mesmo tempo sublinhando, digamos, aquilo que é a sua posição relativamente à questão da Ucrânia, que nós sabemos que é bastante equívoca, porque quer manter as portas abertas com a Rússia, mas em particular naquilo que é mais chocante e que estava na agenda principal, que é a questão de Gaza, Lula foi de uma grande firmeza e foi de uma grande convicção. E isso levou a que de repente tivesse encontrado fisicamente o próprio, o próprio Donald Trump, e ambos combinaram, no que pareceu ser alguma empatia momentânea, um encontro e uma conversa. E Lula é bom nessas conversas, é muito bom nessas conversas. Vamos ver, essa conversa ainda não teve lugar. E isso, de certa maneira, o que é que levou? Volto a dizer, esta atitude americana tinha levado no Brasil a uma reação nacionalista, que ainda por cima foi potenciada pela circunstância de um dos filhos de Bolsonaro viver hoje, que é deputado, mas vive nos Estados Unidos em licença permanente, e está no fundo, é considerado um dos culpados dos Estados Unidos terem tomado essas medidas contra o Brasil. É uma coisa vista por muita gente como antipatriótica. E mais do que isso, de certa maneira, qualifica negativamente toda a vontade do processo em favor de Bolsonaro. E, portanto, Lula está a cavalgar esse sentimento nacionalista, está a cavalgar a boa performance, ele é muito bom internacionalmente a atuar, a boa performance que fez nas Nações Unidas, e resta saber agora se, cereja em cima do bolo, conseguiria, numa conversa com Trump, ter alguma atenuação às medidas que os Estados Unidos decidiram. E, portanto, olhando para as sondagens, o que é que se vê? Vê-se que Lula, de repente, consegue dar a volta às sondagens e já aparece como candidato favorito para as eleições do próximo ano. Mas eu, Exato, as mas eu acho. eleições são exatamente dentro de pouco mais de um ano, e portanto isso é claramente importante, uma vez que não é tremendamente difícil do ponto de vista político manter esta chama ao longo de Vamos ver, 13, António. 14 meses. Vamos ver, António, porque no Brasil, como se costuma dizer, tudo pode acontecer, até nada. E às vezes as coisas no Brasil mudam muito rapidamente, por virtude de um escândalo, por virtude de uma situação qualquer. Mas Lula, neste momento, conseguiu algo que, digamos, há um ano era completamente impensável. A sensação que havia é que o PT e as forças que lhe estão ligadas, vale a pena dizer que o PT é apenas uma das componentes da força de Lula. Nós aqui em Portugal olhamos sempre para o PT como se fosse a força dominante no Brasil. O PT nunca teve mais de que 20, 21% de votos. A base política de Lula ao longo dos seus mandatos, mesmo nos tempos mais áureos, era sempre feita de um conjunto de partidos que variavam entre os 12 e os 14 partidos que lhe davam essa base política. O PT não passa nunca a fasquia dos 20% no seu melhor tempo. E, portanto, Lula tem a ganhar, digamos, se quer ganhar o voto popular, a direita tem que encontrar um candidato, volto a dizer, Tarcísio de Freitas parece ser o melhor colocado e vai reaparecendo no sentido de juntar esses votos anti-Lula, e o Brasil, aconteça o que acontecer, no final, o resultado final de umas eleições presidenciais no Brasil são sempre 49-51, 51-49. E, portanto, estamos sempre por aí. O Brasil está muito dividido. E o Brasil, nesse aspecto, é um país com um potencial de conflitualidade interna bastante grande, mas e vale a pena dizê-lo e sublinhá-lo, porque às vezes em Portugal isto não é muito sublinhado, um grande país democrático.
No Brasil, a imprensa é totalmente livre. No Brasil, não há presos políticos. No Brasil, ninguém é perseguido politicamente, por muito que alguns extremistas achem que Bolsonaro foi perseguido politicamente. O Brasil é uma grande estrutura democrática, é um país altamente democrático, é uma grande democracia no mundo, e as acusações de antidemocracia que são feitas pelos Estados Unidos são completamente sem sentido, e mais do que isso, particularmente sem sentido, no facto por serem tituladas por Trump com os Estados Unidos no estado em que estão hoje em relação ao respeito pelas regras democráticas. Claro. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos, nas redes sociais do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com, três novos temas. Obrigado e até lá.